Fala aí, aqui é o Marcelo do Responde Aí. Agora, vamos bater um papo sobre misturas binárias líquidas. Vamos lá. Uma mistura binária líquida nada mais é do que uma mistura de dois líquidos. E aí, é interessante a gente observar que a mistura de dois líquidos ela vai gerar um sistema de equilíbrio desses dois líquidos com vapor diferente de um líquido puro. Então, vamos pensar no nosso sistema problema, tá? Eu fiz uma mistura de uma essência de abacaxi com uma mistura com uma essência de menta, tá bom? E aí vamos supor o seguinte, a gente não vai usar números, valores fixos para calcular não, mas vamos supor que o ponto de ebulição da essência de abacaxi, que é apenas um composto químico, é 80 graus Celsius, e que o ponto de ebulição da essência de menta é 60 graus Celsius. Então, quando eu fiz essa mistura, qual das duas essências eu provavelmente vou sentir mais o cheiro? Vai formar mais vapor para que eu possa sentir o cheiro. Bom, se a mistura for feita com quantidades iguais em mol da de abacaxi e da de menta, provavelmente vai ter mais vapor da essência de menta e eu vou sentir mais esse cheiro. No entanto, eu não posso levar apenas em consideração isso. Imagina só que eu fiz a mistura colocando aqui 990 ml desse e 10 ml desse. Será que eu vou sentir muito mais o cheiro da essência de menta? Então, não é bem assim. Eu tenho que calcular, levar em consideração a proporção para poder determinar qual dos dois vai ter mais do vapor sendo formado. E aí, como é que a gente determina isso? A gente determina isso através da lei de Raoult, certo? A pressão de vapor de cada componente, por exemplo, a menta, vai ser determinado pegando a pressão de vapor da menta pura, multiplicando pela fração molar da menta naquela mistura líquida. Então, eu tenho que chegar lá, calcular a fração molar e multiplicar pela pressão de vapor. E aí eu vou ter a pressão de vapor da menta. E aí, se eu quisesse fazer do abacaxi, eu ia ter que pegar a pressão de vapor do abacaxi, da essência de abacaxi puro, multiplicar pela fração molar de que tem ali de essência de abacaxi naquela nossa mistura. Beleza? E aí eu ia ter a pressão de vapor de abacaxi. E se eu quisesse a pressão de vapor total? Aí eu teria que somar as duas pressões de vapor, né? Então, a pressão de vapor total de uma mistura líquida é a pressão de vapor do componente 1 vezes a fração molar do componente 1. E a pressão mais a pressão de vapor, né, do componente 2 puro vezes a fração molar do componente 2. Então, beleza. A gente consegue, tendo uma mistura qualquer, as suas frações molares e a pressão de vapor de cada componente, dizer a pressão de vapor total do sistema. Bom, e se eu quisesse descobrir, né, falar qual é a fração molar de cada um dos gases naquele sistema? Bom, aí eu teria que levar em consideração, né, a pressão parcial de gás formada. Como é que seria isso? A pressão parcial do gás formado seria igual à pressão total vezes a fração molar daquele gás. Então, bom, aplicando um pouquinho do que a gente viu, imagina o seguinte, essa fração molar na fase gasosa, como é que eu pegaria isso? Eu pegaria a pressão de vapor do composto 1 e dividiria pela pressão de vapor total da mistura. Então, como seria isso, né, abrindo esses termos de pressão? Você pegar a fração molar do composto que você quer descobrir, a sua fração molar gasosa, né, você pegar a fração molar dele líquida, multiplicar pela pressão de vapor dele puro, certo? Aí você tem aqui a pressão parcial desse componente, né, dividido pelo produto das pressões parciais dos dois componentes. Pelo produto não, pela soma dos produtos, pela soma das pressões parciais dos dois componentes. Ou seja, fração molar do líquido do composto 1 vezes a pressão de vapor do composto 1, mais a fração molar do composto 2 vezes a pressão de vapor do composto 2. Beleza? Então você consegue determinar a fração molar dos gases, ok? Então só lembrando que a gente costuma representar por Y, fração molar no gás, e X, fração molar no líquido, ok? Então, legal. Para encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre um tipo de diagrama que aparece bastante, que é o diagrama de temperatura e composição. Tá? Esse diagrama de temperatura e composição mostra o seguinte. Você tem aqui a temperatura, certo? Indo desde, sei lá, 0 graus Celsius até o ponto de ebulição da substância B. Por que é da substância B? Porque, olha só, aqui a gente tem um gráfico que vai de fração molar de A, que vai desde 0 a fração molar do A até 1 a fração molar do A. Se eu tenho uma mistura, né, que eu tenho A mais B como sendo os componentes, tá? Se eu tenho 0 de fração molar de A, quer dizer que eu tenho apenas o B puro.
Então, esse ponto aqui é o ponto de ebulição de B, e eu já posso dizer que o B ele é menos volátil que o A. Então, quando você chega aqui nessa temperatura A, né, você tem aqui o ponto de ebulição da substância A, que seria da substância A pura. E o que acontece? Essa curva aqui é a curva de equilíbrio, certo? A partir da qual você começa a ter mistura de líquido e vapor. Acima dessa curva aqui, acima dessa região aqui, você só tem vapor, aqui embaixo você tem líquido e aqui você tem a mistura dos dois. Como que a gente costuma usar esse gráfico? Então, imagina que aqui a gente tem um valor de fração molar, tá bom? Vamos supor que aqui é 0,45 de fração molar de A. Então, você segue esse gráficozinho aqui até chegar na curva. Então, você chegou aqui na curva e você viu que nessa temperatura aqui, você diz que você tem a sua temperatura, que é o seu ponto de bolha. O que é o ponto de bolha? Quando você começa a aquecer essa mistura com 0,45 molar de A, quando chega nessa temperatura aqui, é o momento em que forma a primeira bolha desse gás, ok? Você começou a ter o equilíbrio entre líquido e gás, mas você tem ainda muito mais líquido e apenas uma pequena bolinha de gás, a menor bolinha possível de gás, ok? E aí o que acontece? Se você quiser, você pode rebater isso aqui no eixo, na outra curva e ver qual é a concentração da fração molar de A, certo? No gás, ok? Aqui, o que você pegar aqui, você está pegando no gás. E o que você pegar aqui nessa curva, você está pegando no líquido. Então, esse tipo de gráfico é muito legal, porque ele dá muita informação. Então, olha só, você pegou aqui a mistura 0,45 de A, e você já pegou uma fração molar enorme, né, do vapor de A na mistura gasosa. Por quê? Porque aqui o A ele é muito mais volátil que o B. Se esse A tivesse mais aqui em cima, essa mistura já talvez tivesse um percentual, uma fração molar um pouquinho mais equilibrada. Beleza? Bom, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.